da Petrobras em 2002. Até aí não tinha nada de lugar nenhum. Então a vida inteira era a gente fazendo tudo. Né? Até hoje continua-se, mas tem um pouquinho de estrutura já. Então a vida inteira foi carregar cenário, desmontar cenário, montar cenário, limpar chão, lavar banheiro, limpar palco. E virou um ritual, assim, a gente sempre, assim, a gente vai apresentar, a gente limpa o palco, a gente organiza, a gente tem as coisinhas que são ritualísticas da companhia, que a gente preserva, mas tem as coisas que é saudável que outras pessoas façam para você poder cumprir a sua função de ator aí, no caso aí, né? E quando a gente consegue ter isso, aí você entende, poxa, realmente é o mínimo que as pessoas precisam. Sim. E aí você também percebe que não é à toa, né? Que a cultura, a arte também movimenta todo um mercado, né? Sim. E tipo, você vê, tudo isso são profissões, gente. Super tipo, profissões. A contra-regragem, né? A produtora, o iluminador, tipo, a pessoa que vai pra limpar, Opa. né? Tipo, Da bilheteira até o, né, tem camareiro. exatamente. Né? Eu tava, né, tipo, entrando aí nessa área do audiovisual, e aí tem uma profissão que é um cara que ele vai, tipo, montar o tripé, porque às vezes tem esses que é, né, de acordo com a altura, e aí você tem que colocar exatamente ali, é uma coisa de matemática mesmo, né? E parafusar e tal. E aí, sim, a gente consegue fazer, só que é muito mais difícil. Eu, por exemplo, quando é aqueles tripé grandão, aquelas gruas assim, eu não consigo muito. E tem uma pessoa, eu falei, mano, tem uma pessoa que vai vir aqui para isso. E aí é isso, tipo assim, é meia hora de tempo que você ganha. Que é o cara que vai chegar e ele já tem toda a sabedoria. Só vai colocar. E aí eu falei assim, mano, exatamente, tem essas profissões. E quando a gente também consegue dar trampo para essas pessoas, né, também é muito incrível, assim, né? Nesse sentido, o audiovisual é muito melhor organizado. Sim. Bem... Cada um Está tudo bem definidinho. Por isso que é um bagulho assim, caro pra caralho, né? Você pra fazer caralho. um filme é um bagulho muito caro. E tem uma hierarquia, Bem pré-estabelecida. né, que até às vezes é um ranço, assim, mas funciona. Precisa tudo ser mais equilibrado. Exatamente. Assim, E também você tá falando disso, né? Que nesses últimos 2 anos, nesses últimos 2019, que a gente, você quer mentir, né? 2019. De 2019 pra cá, a gente começou a fazer as nossas produções audiovisual. Também entendendo que esses corpos não conseguiram entrar em outros espaços, então vamos contar a nossa própria história, né? Eu e a Elia, a gente dirigiu Você Quer Mentir, que é um documentário que fala sobre a cidade de Tiradentes, bem no viés, né, das mulheres pretas que construíram o bairro. Depois a Luara veio aí na pandemia com a direção do Corpas, que é uma websérie, né, com capítulos. E o outro eu sempre esqueci o nome. Efeito colateral. Efeito Colateral também. Ela sempre em parcerias, né? A Luara com a Mayusa, a Luara com a G e nós duas. Então também é um pouco isso, assim, também pode ser uma coisa, né, que você estava falando. Isso é interessante de mostrar, de compartilhar também. legal, muito maneiro. Da gente assistir, né? Gente, vocês produzem muita coisa boa. Seria tudo se ela conseguisse assistir o canto também, né? Ia ser tudo! Porque agora que a gente tá azeitada. Vocês têm previsão? A gente apresenta 27 agora. Era esse, que você falou, né? Ontem o Claudio Da falou. Funarte, né? Que uma outra mana que vinha pra cá também. De Porto Alegre. O Claudio falou ontem. Enfim, ela não vem, aí a gente já tá com essa conexão direta, né, com a doutora Leda. Porque, enfim, o Canto das Gitas chama Canto das Gitas Fragmentos Afrografados. Esse afrografar é um conceito dela, uma gata bem importante. E afrografar é o quê? Vixe! Eu acho que a gente vai falando aí, se complementando, né? Mas
acho que no canto das ditas, afrografar tem a ver com grafar na história a narrativa, a perspectiva de mulheres pretas do bairro Cidade Tiradentes. Ah, tá aqui. E essa grafia, ela vai para o teatro, através da peça, ela vai para o audiovisual, através do documentário, ela tá na gente também, através da nossa convivência com essas mulheres, da nossa escuta, né, dessas mulheres, e ela pode se desdobrar ainda para outros lugares, né? A doutora Leda, ela fala muito disso, né, que a palavra é corpo, né? Então, eu acho que nesse lugar a gente está tentando corporificar essas narrativas, né? Porque a cidade Tiradentes, né, a gente sempre vê, ainda hoje, né, narrativas muito dessa espetacularização da violência, né? Então, a gente vai aparecer na TV quando tem uma chacina, uma coisa policial, helicóptero, aí a Record vem, o SBT vem e vai virando aquela, sabe, assim? Sim. Aí as pessoas que estão, às vezes minha tia que tá lá em Minas falam, meu Deus, Tabata, o que tá acontecendo aí? Tô vendo aqui o tiro, não sei. Essa visão que se tem, né? Mesmo hoje, No Rio de Janeiro, né? ainda na cidade, assim, tem pessoas em São Paulo que nunca pisaram na cidade de Tiradentes, mas, nossa, você mora na cidade de Tiradentes. Então, assim, sabe, tipo, ou você, se você tá conversando comigo, você não é bandida, mas você é filha, ou você é essa narrativa, né? Então, eu acho que esse afrografar tem a ver também com esse lugar, assim, olha, existem outras narrativas. Entendi. Né? E existem outras pessoas, outras possibilidades da gente construir memória. Acho que a Ellen tem falado bastante isso pra gente, né? Da importância do registro da memória do território. E que memória é essa? Né? Porque não é negar, porque sim, existiram e existem as histórias de violência do território, mas não são só elas, porque muitas vezes o território fica definido a partir desse viés, assim, né? Então, acho que é um pouco essa pira aí, essa tentativa, sabe? Um compromisso nosso com o território também, de tipo, trazer para a cidade, proporcionar para a cidade outras particularidades desse território, que a TV não vai mostrar, Perdemos sabe? essa parte. A gente perdeu essa parte da TV. Por enquanto a gente não tem. Sabe? Mas no futuro, eu sou uma pessoa apaixonada, assim, né? Eu acredito. Futuramente, quem sabe, a gente consiga umas coisas. Mas você falou um negócio da palavra que a Leda diz, né, que a palavra é corpo. Tem um preceito grego que é tão bonito, assim, que fala que a palavra traz a presença. Que eles acreditavam muito nisso. Então, tudo que eles falavam tinha muita força, até que acabava se concretizando, assim, de alguma forma. Então, eu acho bonito quando... Por isso que eu valorizo muito a palavra. A palavra dentro do texto, a palavra dentro de uma música, a palavra dentro de uma poesia, a palavra dentro, né? A palavra, a gente sabendo usar e direcionar ela e contar uma história, gente, é uma tremenda de uma arma, né? Uma responsabilidade. Uma história bem contada. Uma história bem contada. Ela vai ficar para sempre na cabeça daquela pessoa. Né? Ela vai mudar muita coisa. Né? E a gente conta muita história no canto. Isso, histórias de que a gente pega assim, desde, né, das Iabás, né, de Iemanjá, de Obá, de Ansan, de Nanã, mas também a história das mulheres, né? A gente conta histórias de vida, né, de vidas inteiras, assim, né? Desde construir a casa, desde a relação com o outro, desde da construção do lugar, de subjetividade, desde personalidade, desde opressão e também de vitória. A gente vai contando várias histórias, né?
tem um teor muito narrativo, assim, a gente tá bem nesse viés também da narração, da narratividade, assim, e uma coisa bem grega também, eu acho um canto muito épico, assim, sabe? As questões, elas nunca, elas estão primeira e terceira pessoa, né? Então, por vezes você só conta. Isso é muito interessante. O coro, né? O coro carrega a história toda, né? Tão bonito isso. Que legal. Quero ver. Eu vou ver. Ainda verei. Sim. Né? A gente Com tá certeza. querendo muito ir pro Rio, né? A gente tá muito... A gente tem, ó, verbalizado isso daí. É verdade. Pra uma hora tomar corpo. Você acha que Copacabana? Ia ser lindo, hein? Ia ser tudo. A gente vai ainda, a gente tá jogando. Cara, eu tenho uma amiga, olha que, nada é à toa nessa vida. Ela tá no Imperator, sabe? No MEI. Sim. E ela me perguntou essa semana se eu conheço algum grupo, alguma coisa que tem algum espetáculo na temática LGBT. Ó, Vou passar o contato dela pra vocês. Imperator é super legal, um espaço que foi maravilhoso. revitalizado, né? Tipo, um espaço que não é na Zona Sul, É né? na Zona Norte. Na Zona Norte. A, Quem mora no Meia não bobeca. a população do MEI vai mesmo. Vai mesmo. Ah, que legal, gente. É. Nossa. É muito maneiro. É pertíssimo de casa. Você mora onde? 5 minutos. Você mora onde? Moro em Genovo. Engenho Novo. Eu morei por ali. É? Morei em Quintino. Aí, Morei pertinho, tudo perto. tô ali na Zona Norte. Vou ali. Eu gosto daquele lugar ali. Olha, é um vídeo. Imperator. Olha, gente. Eu acho, Eu já hein? topo. Eu também. Passa o contato pro Cláudio, Já vou passar. que Eu acho que também, assim, só porque eu lembrei disso pra não esquecer, né? A gente tá falando dessa coisa da palavra, né? Do poder mesmo de contar uma história. E aí tem esse projeto novo, né? Que a gente já começou assim, tipo, mais ou menos, mas a gente vai, né, mergulhar nele a partir do mês que vem, que é o Leda Zeda. Né, que é é esse livrinho aqui, eu trouxe também, falei, gente, já que a gente já que é uma enxurrada de informações em cima dela, Não, já é um livro infantil, né? lindo. É muito fofo, assim, conta a história da Leda, que era muito azeda, ela mordia, ela abocanhava, ela bufava, ela é muito azedinha. E um dia ela encontra com essa outra fada, com uma fada que começa a enxergar nela outras cores, né? A história gira em torno disso, assim, né? E elas se aproximam muito porque a fada vê outras coisas nela e ela fica super tocada pela fada ser uma artista e tal. E eu acho que também, assim, no Leda, né, tem isso, a lua vai estar na direção, eu vou me arriscar aí a criar essa dramaturgia, né, a gente tem a Ellen que vai ser essa fada, mas tem esse lugar também que tipo de história a gente quer contar e por quê? Né? Porque a Ellen ser a fada, dentro do contexto do Brasil, assim, do nosso país, né? Então tem algumas apostas que a gente está fazendo agora também, que já são fruto desses 2 anos de estudo que a gente desenvolveu com o Fomento, esses encontros, né? Que a gente pôde vivenciar. Então, como que agora também a gente consegue ir desaguando isso, todo esse acúmulo, coisas que estão aqui, como que a gente vai desaguando também em outras produções, sabe? E ainda com uma autonomia maior, assim, né? Sim. Porque no canto é isso, a direção e a dramaturgia são da Antônia, né? Que é uma mina que não é do grupo, né? A gente gosta muito do trabalho dela. Te interromper uma pergunta. Vocês não têm um diretor, assim, né? Não. Tá. E aí eu acho que agora a gente tá sacando A gente assim se libertou, que na verdade. A gente Eu ia falar, né? A gente teve. A gente se libertou. Mas acho que é uma
uma linha agora, assim, acho que é importante isso também. E a gente está se arriscando a fazer, né, essas... Porque eu acho que Tomar pra si, assim, vocês né? já têm isso muito definido para vocês, assim, acho que essa pessoa, ela vai mudando conforme o que vocês estão... Exatamente. A necessidade deles. Agora a gente quer falar tal coisa, eu acho que tal pessoa vai saber conduzir isso. Isso, né? é bem isso. E eu acho também esse lance, né, que a gente estava falando dessa narrativa, né, e dessa construção de memória, assim, porque realmente, assim, né, é isso, a gente estava falando, porque a televisão, né, e tal, não produz, né, esse tipo de memória, assim. Então, cabe a gente também, né, dentro de toda essa responsabilidade que a gente tem, né, também de produzir essas memórias a partir de outras narrativas, né, narrativas silenciadas, apagadas mesmo, né, e isso, assim, entender que dentro dessa narrativa nós somos muitas outras coisas, né, nós não somos só essa violência extrema que foi a escravização, né, nós somos outras coisas também, né, marcada por isso também, né, então acho que é urgente também que a gente possa conceber outras narrativas, né, outras, inclusive narrativas imagéticas, né, outras imagens que não seja associadas só à dor, né, mas de beleza. Então no documentário, né, a gente tem 4 mulheres negras de pele escuras, muito bem maquiadas, muito bem iluminadas, muito, sabe, tipo, que embora elas estejam contando em alguns momentos histórias de dores, mas tipo que também você consegue enxergar outras coisas nessas mulheres, né, não só isso, assim, eu lembro muito, a gente tem uma contação, intervenção, né, que é a afromitologia, que a gente apresentava para criança, apresenta, né? E aí tem uma das cenas que a gente faz um Itan de Exu. Então, por escolha, né, Exu é a primeira palavra que a gente diz no espetáculo. E era muito louco assim, você via as professoras evangélicas dar uns pulos desse tamanho assim na cadeira, né? Exu! Mas que era uma figura que as crianças se identificavam demais, porque era esse que saltava, pulava, brincava, jogava. Aí eu lembro até hoje, assim, né, que uma criança perguntou: nossa, mas essa história é uma história muito antes de ser escravos? Falei, mano, imagina, ele acha que a nossa história ela se inicia a partir da escravização. Então, tipo, são essas memórias que a gente precisa construir. É sobre isso que a gente tá falando. Né? Da gente conceber na nossa cabeça. Que é mulher de pau? Exatamente isso que uma criança perguntou, porque no espetáculo a Lua fala, né? Eu sou uma mulher sim, uma mulher de pau. E aí uma criança perguntou, mãe, o que é uma mulher de pau? Meu Deus, eu queria muito ver a mãe agora. Aí, então, tipo, são essas memórias, né? Sim. São essas subjetividades que a gente tá, tipo, mexendo e que a gente também tá se responsabilizando, porque é uma responsabilidade, né? Então, é esse tipo de responsabilidade que a gente tá chamando pra matar no nosso peito. A criança que se identifica com a travesti. Exatamente. As menininhas a sereia! ficam Eu quero loucas. sereia, sereia! Teve uma criança nessa temporada que ela foi 3 vezes assistir o espetáculo. Cada vez que ela ia, ela tava mais parecida com a Lua. Um cabelo. No último dia ela tava gente, eu sou a sereia. Aí eu falo, gente, quando? E ela dando os bracinhos assim pra Lua pegar ela. Assim, e a mãe dela assim, gente, ela não para de falar da sereia. É dia e noite, porque a sereia. Eu falo, gente, olha isso. Tipo assim, gente, essa criança... Imagina pra ela. Imagina, sabe? Imagina assim, se a gente começar a ter várias criancinhas, que a referência é uma trava, gente. A sereia é travesti. A sereia é travesti, sabe? Então, tipo...
E não É a sobre Sininho, isso, né? né? Que é da Disney. Não é, Não, não assim, é só. Exatamente, né? Sabe? Mas é isso, assim. Então eu acho que são essas responsabilidades. Quase né? inversa, né? É. O que se tem, né? Então se travesti é uma coisa, vira mãe. Se, né, tipo, se a pessoa preta tá subserviente, ela vira a patroa, né? É quase inverter 360, né? Tipo... Ou então você trazer essa criança para aquele universo também, assim, tipo, quando eu fazia a rainha no Alice. Ah, era lindo, gente. Eu assisti, eu posso dizer. Era incrível. Ai, completamente louca. Você não concordou com ela, ela manda cortar a tua cabeça. E não é. Foda-se. Era bem. Foda-se. Pensou demais, corta a cabeça. Tipo, e não era uma peça para criança, mas enfiaram na cabeça do cidadão que Alice é uma peça infantil. Não é. Mas, então sempre tinha muita criança assistindo. E as crianças se cagavam de medo, elas tinham medo de mim. Primeiro elas tinham medo. Depois elas entravam na onda, assim. Porque delas veem que ser rainha, e ser a rainha era legal. Entendeu? Até que algumas continuavam comigo. Mas tinham muitas que vinham falar comigo com certo receio no fim, assim, que a gente saía lá fora. Tinha uma lojinha e tal para conversar com as pessoas. Então algumas vinham falar com certo medinho, assim, mas queriam saber qual é. Porque a roupa dela era cheia de cabeça de boneca também, assim. Cheio de cabeça de boneca pendurada. Ai, nossa, mas era maravilhosa.